Acho que, dado esse dia, né, um dia que a gente tem mais, tem essa obrigação, né, de votação, de algo mais burocrático, né? Mas eu sinto que Deus ele se manifesta de forma diferente quando a gente faz isso aqui, né? Assim como a Belkis já falou, assim como o Carlos também já bem falou ali, né, dos andares ali, é um pouquinho sobre isso que eu queria falar hoje, né? Nós temos um ano inteiro pela frente, né? Como igreja, como discípulos, né? E o que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós, né? Como nós nos vemos daqui a um ano? Se a gente voltasse aqui daqui a um ano, né? No próximo ano aqui, quando a gente fizer essa mesma reunião, como a gente quer estar? Como a gente espera que Deus haja na nossa igreja? Então eu espero, como o Carlos falou, como o Vini também falou aqui no início, né? A gente tem algumas cadeiras ainda vazias aqui. Eu espero que Deus nos use para preencher cada lugar ainda que está vazio aqui nessa igreja, né? Cada pessoa que precisaria estar aqui, pessoas que não conhecem Deus ainda. Amém? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, vocês já estão vendo aí, né? Continuando ainda a nossa série, né? Como filhos amados, instrumentos nas mãos do Redentor. Então vamos abrir lá em 1 Pedro 2, 9 a 10, 2 de 9 a 10, é um texto bem curto, bem conhecido, né? Inclusive, então se você tem a sua Bíblia pode abrir aí, senão podem ler aqui na frente. Esse texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu queria orar mais uma vez aqui, pedindo para que Deus venha revelar a palavra dele mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por tua palavra, Pai, que nunca volta vazia. Não importa o tempo, o momento, ela nunca volta vazia, Pai. Nós cremos nela, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem algo para nos dizer nessa manhã e o Senhor quer alcançar o nosso coração. Então faz isso, Pai, e me usa da melhor maneira. Eu oro no seu nome, Jesus. Amém. Então, esse texto aqui, ele tem dois aspectos importantes que a gente pode entender aqui dele. O primeiro dele é o privilégio e o segundo é a responsabilidade. Então, eu comecei falando aqui, né? É sempre um privilégio estar aqui na frente, mas é uma grande responsabilidade, né? E esse texto também aponta aqui como privilégio, a gente consegue ver ali algumas frases, né? Então, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, receberam misericórdia. Esse é o que a gente consegue enxergar ali como privilégio desse texto. E como responsabilidade, a gente vê ali um trecho final, que ele fala para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, anunciar as grandezas daquele que o chamou. E aí algo que a gente pode refletir aqui juntos é: privilégio e responsabilidade andam sempre de mãos dadas ao longo da história bíblica. E não só na história bíblica, se a gente parar para pensar, na nossa vida também. Por exemplo, é um privilégio ser pai. Eu gosto muito de ser pai. Eu acho que é uma bênção de Deus, né? Acho que vocês pais também devem concordar com isso. Mas também não é uma grande responsabilidade? O nosso filho vai crescendo, quanto mais cresce, parece que mais aumenta a nossa responsabilidade, né? No começo a gente cuida pouco, a gente cuida mais, né? Na verdade, ele porque está muito dependente, mas parece que quando vão crescendo os cuidados mudam, né? E a nossa responsabilidade também muda. Mas falando um pouquinho sobre a história bíblica, tem um texto lá que está em Gênesis,
12, 2 e 3, que eu estou colocando aqui, que ele fala assim, Deus, né? Falando, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui o chamado de Deus para Abraão. A gente vê ali o grande privilégio que Deus dá, né? Você vai ser um grande povo. Eu vou abençoar você. Você vai ser famoso, né? A sua geração vai ser conhecida, né? Você será uma grande bênção. Eu estou com você. Então eu vou te abençoar e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas porém, ele falou, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então essa era a responsabilidade também que Deus tinha dado a Abraão, né? O propósito, na verdade, daquela bênção que Deus havia dado. E a gente pode ver também na principal história, né, que a Bíblia conta, né, o Evangelho, né, a história de Jesus, né? Nós somos resgatados pelo amor e graça de Deus. Isso é o privilégio. E Ele quer nos usar como instrumento para resgatar outras pessoas, outras vidas que não conhecem a Ele ainda. Essa é a nossa responsabilidade e propósito que Deus nos deu. Percebe como o privilégio ele vem antes da responsabilidade? Né? Deus nos deu um privilégio, né? Se nós pegarmos esse texto aqui para nós, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa. Ou seja, Deus, Ele nos salva e depois Ele diz, me segue. Né? O privilégio e a responsabilidade. Você já parou para pensar que quando você provavelmente decidiu seguir Jesus, ou quando você tomou a decisão você entendeu o amor de Deus, era porque alguém estava exercendo responsabilidade na sua vida? Alguém estava cumprindo com o propósito de Deus na sua vida? Mas algumas disfunções aqui podem acontecer, né? Se de repente a gente vê o privilégio sem responsabilidade, a gente percebe que esse privilégio sem responsabilidade vai gerar pessoas que são mais displicentes, pessoas que estão mais relaxadas, consumistas, como a gente viu aqui quando o pastor Carlos trouxe ali, né, naquele primeiro andar ali de consumo, pessoas que estão desatentas ao que Deus está fazendo na história. Por quê? Porque elas esqueceram a responsabilidade. Por outro lado, se a gente tem a responsabilidade sem o privilégio, gera aquelas pessoas que são autossuficientes, né, que se acham ali, que são legalistas, são orgulhosas, olham para o outro com um juízo, com uma régua acima dos outros. Pessoas que olham a fé cristã como um conjuntinho de regras a serem seguidas e obedecidas. E não como uma resposta ao amor de Deus, daquilo que Deus nos deu. Que precisam se lembrar mais uma vez da graça de Deus, desse privilégio. Então, entrando aqui um pouquinho então nesse texto, né, falando sobre privilégio, fica bem evidente aqui que Pedro queria trabalhar aqui a identidade, né? O pastor Carlos já falou sobre esse tema, um dos temas aqui foi identidade, né? Quem é a nossa identidade como filhos de Deus, e é um pouquinho do que esse texto aqui também fala, sobre identidade. E a gente pode ver aqui, esse texto ele tem uma relação muito interessante com um texto que está lá em Êxodo 19, que fala assim, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha que relação interessante aqui, né? Isso só comprova como a Bíblia realmente escrita, né? Textos escritos em anos tão diferentes, né? Uma diferença tão grande, comprovando ali como ele tem essa relação forte, né?
Então, primeira coisa aqui é sacerdócio real, né? Nós somos sacerdotes, né? Nós representamos Deus aqui na terra. Nós temos também livre acesso a Deus. Olha que bênção, que privilégio é isso para nós, né? Você na sua casa, você agora, se você fechar os seus olhos, você se concentrar, você tem livre acesso a Deus. E uma coisa que esse texto mostra aqui que eu acho muito bonito, né? Meu tesouro pessoal. Né? Deus olha para você e diz: você é meu tesouro pessoal. Então você que está aqui na igreja há muito tempo, Deus fala: você é o meu tesouro pessoal. Você que chegou faz pouco tempo aqui na igreja, poucos anos de caminhada cristã, Deus fala: você é meu tesouro pessoal, eu te amo. Você que se converteu há muito tempo, há pouco tempo, não importa. Deus olha para você e fala: você é o meu tesouro pessoal. Você que está assistindo de casa, que está ouvindo a gente em algum canto, pode ser hoje, pode ser outro dia, você é o tesouro pessoal de Deus. Você que um dia entregou a sua vida para Jesus, você é o tesouro pessoal de Deus. Amém por isso? Essa afirmação, ela além de ser bonita, ser muito bela, ela também ela é contracultural, né? Porque nos dias de hoje que a gente vive, a nossa sociedade, ela nos mede muito por aquilo que nós temos, né? Então, se você tem um bom saldo na sua conta, se você tem um número de imóveis, você tem uma posição social, você tem uma profissão boa. Então nós somos medidos muito por aquilo que a gente possui e não por aquilo que a gente é. E o que Pedro nos fala aqui é que a nossa identidade não está naquilo que nós temos, mas sim naquilo que nós somos. E quando nós acreditamos que a nossa identidade está em Jesus Cristo, a gente pode ficar tranquilo. Se você está seguro na sua identidade em Jesus, você não ouvirá as mentiras do seu coração ou de Satanás na sua vida. Você não vai dar brecha. Eu queria ler esse trecho aqui do livro que nós tivemos um curso, né? Cuidado da Alma, e foi um curso, como a gente já falou aqui algumas vezes, foi muito bom, foi muito precioso. E ele fala assim, fala sobre esse tema, né? Sobre identidade. Ele fala assim: você precisa construir a sua vida sobre o fundamento de quem Deus diz que você é. Essa é a sua identidade em Cristo. E quando esse fundamento é estabelecido corretamente em sua alma, sua vida pode ser bem construída. O ponto de partida é a gente saber quem nós somos em Deus. Então, enquanto a gente vive aí fora, o mundo falando como você deve se portar, ou como as pessoas te leem, Jesus fala: o que importa é o que eu penso de você. Amém? E aí sobre responsabilidade, então entrando aqui no segundo ponto aqui desse texto, né? Fica bem claro ali, né? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é uma responsabilidade, mas é também um propósito. A gente vê um senso de missão ali sendo dado por Deus. Ou seja, Deus não nos chamou para ser uma nação eleita, um povo exclusivo, para a gente ficar ali enclausurado, né? Aproveitando esse Deus maravilhoso só para a gente, né? Meu Deus, aqui não. Deus nos chama para realmente esse propósito, né? De anunciar as grandezas dele para aqueles que não conhecem ele ainda. Olha que interessante essa tradução aqui da Bíblia, a Mensagem. Né? Vocês são instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Vocês são instrumentos para fazer a sua obra. Contar a todos quanta diferença Ele fez na sua vida. Se eu te perguntasse agora, qual diferença Jesus faz na sua vida? Você teria alguma coisa para responder assim, de bate-pronto? Você teria algum testemunho para compartilhar? De qual diferença Ele faz na sua vida? Eu não estou falando para você falar que Jesus morreu na cruz,
Não estou desmerecendo isso, longe de mim. Isso é o centro do que a gente crê, né? Mas estou falando o que Jesus fez na sua vida, o seu testemunho pessoal. O que você acredita impacta e faz diferença na sua vida e como você reage a isso. Você teria alguma coisa para compartilhar? Eu espero que sim. Então nós somos desafiados a viver um tipo de vida que sinaliza quem Deus é na história, em tudo que a gente faz. Eu já falei isso uma vez aqui, em alguns domingos atrás, né? Mas você já parou para pensar que a forma como você trabalha diz a que Deus você serve? Sinaliza Deus na história, para as pessoas que estão à sua volta, lá no trabalho? Você já parou para pensar que a forma como você se relaciona na sua vizinhança demonstra para as pessoas a que Deus você serve? A forma como você lida nas crises do seu casamento, educa os seus filhos, demonstra para os seus amigos a que Deus você serve? Na sua escola, em qualquer lugar. Nós demonstramos o nosso Deus para as pessoas, na forma como a gente vive, e naquilo que a gente fala. E aí, pensando um pouquinho sobre esse chamado, né, sobre esse desafio, esse propósito, essa responsabilidade, eu queria falar aqui sobre dois temas aqui, dois aspectos aqui que a gente pode ver, né? O individual, que é você no seu dia a dia, na relação com seus amigos, na relação com seus familiares, na escola, no trabalho, ou seja, no seu dia a dia. E o coletivo, que é através do corpo de Cristo, através da igreja, dos irmãos, como juntos aqui, em comunhão, como igreja, a gente cumpre o propósito que Deus nos deu. E aí, falando sobre esse individual, achei muito interessante esse livro aqui, ó, chama Bless, Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. Aí está na contracapa dele aqui, fala assim: o objetivo desse livro é que esse acróstico Bless fique gravado na sua mente e coração de forma que seja aplicado no seu cotidiano. Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos intencionalmente nos aproximar de nossos vizinhos e amá-los. Essa palavrinha intencionalmente faz uma diferença em tudo que a gente faz, hein? Traz esse senso também de direção, propósito. E lá em Colossenses 4:5 fala assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades, né? Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveite ao máximo todas as oportunidades. Então é um pouquinho do que esse livro fala. E aí, falando um pouquinho aqui, a palavra bless é do inglês, né? Vem do verbo abençoar, né? E aí ele faz uma comparação aqui, né? E aí, começando com um B ali, begin with prayer, né? Comece com oração. Comece orando, né? Por aquele que você quer, por aquele que você deseja compartilhar a palavra de Deus. Então, se comprometa a orar nominalmente, assim, não Deus abençoe todos os povos aqui da terra, do bairro, não. Nominalmente, escolha uma pessoa, né? Não que você não deva fazer isso, mas a gente é muito mais intencional, né? E direcionado quando a gente faz isso. E a oração, ela além de ser para aquela pessoa que a gente quer, ela também é para o nosso coração, né? Ela nos lembra do propósito, ela nos ajuda a estarmos atentos à oportunidade que Deus vai nos dar. Você já reparou, às vezes, quando você ora por alguém, você ora sempre, você fica, quando você está se relacionando, conversando, você começa a procurar: será que Deus está querendo me mostrar alguma coisa aqui? Será que Deus está abrindo alguma brecha ali para eu falar alguma coisa? Então é esse um dos motivos, né, do qual a gente precisa começar com oração. E aí o L ali vem de listen, né, de escutar. Então, quando a gente escuta a pessoa, né, a gente ter esse tempo de escutar, na relação, a gente ouvir, conhecer a história daquela pessoa que a gente está conversando e a gente quer trazer para Cristo, né? Conhecer as suas crises, conhecer os problemas que ela enfrenta. E o E de eat, coma, né? Acho que se você passa um tempo ali na Bíblia, você sabe que Jesus estava sempre à mesa com
os discípulos, ele visitava pessoas, pecadores e ele ia na casa dos outros para comer, né? Uma das coisas. Eu acho que não era porque ele estava com fome não, viu, gente? Eu acho que não era por isso não. Era muito provavelmente porque ele tinha esse senso de que à mesa a gente tem proximidade, a gente tem intimidade, a gente ganha intimidade com o outro. Então, a gente gasta tempo, a gente tem comunhão, a gente desenvolve essa intimidade juntos. E é isso o alvo aqui, né? O S de serve, né? Sirva, né? Servir as pessoas, né? Então, se você ouviu ela, você provavelmente encontrou alguma oportunidade em que você precisa ajudar aquela pessoa em alguma coisa, né? Alguma necessidade que ela tem. Convida ela para ir para a sua casa, né? Isso é se importar além das palavras, né? Servir é uma prática que demonstra que você realmente está preocupado com ela. E por último, share, compartilhe, né? A partir do momento que você estabeleceu toda essa relação com a pessoa, com aquela família, né? Que você estabeleceu essa conexão, você provavelmente vai ter, ela já teve chance já de entender um pouco quem você é, né? E de falar assim, talvez, nossa, essa pessoa é diferente. Ela me ajudou aqui num negócio que ninguém me ajudou antes. Ela me ouviu aqui, algo que nunca ninguém ouviu. Ela tem algo diferente. E ali você tem a oportunidade de compartilhar. Porque você já quebrou todo esse gelo, você já quebrou o coração dela, Deus já trabalhou, o Espírito Santo já está trabalhando já na vida dela. Então, com relação a esse aspecto, gente, individual, eu queria te desafiar a pensar em um nome só. Uma família pode ser. Mas pense em um nome de alguém que você quer compartilhar o Evangelho nesse próximo ano, nesses próximos dias. Pense em uma pessoa só. E tente fazer isso, né? Comece com oração, escute ela, coma com ela, ou seja, você tem que se relacionar, né? Sirva e compartilhe. E aí, trazendo um pouquinho aqui para o coletivo, né? Uma outra forma que eu enxergo aqui de responsabilidade nossa, né? Para que a gente cumpra o propósito juntos como igreja, presença nos cultos. Esse momento é importante para nós, né? E eu fico feliz aqui de que estamos em um bom número hoje, né? Para a nossa realidade, estamos num bom número hoje. Né? Então, é muito importante esse tempo aqui juntos. Assim, nós precisamos, uma vez por semana, nos encontrar em um espaço comum, né? A igreja, para que a gente possa se reabastecer da palavra de Deus e nos encorajar uns aos outros, né? A palavra aqui é juntos mesmo, né? Existe essa comunhão forte. E, gente, nada contra a transmissão ao vivo aqui do culto. Isso é uma bênção, é uma porta que Deus abriu aqui para nós como pandemia. Eu ouço outras igrejas falando aqui sobre nós, falando, nossa, outras igrejas irmãs falando, nossa, que qualidade, né, de imagem que vocês têm, de som e tudo mais, é uma bênção isso, né? Eu falei, é uma grande bênção. E é uma porta para aqueles que não conhecem a Deus, até para você compartilhar para amigos, conhecidos seus, para que eles possam ouvir um pouco mais do que você ouve aqui, né, e serem impactados. Mas se você é membro dessa igreja, se você foi alcançado aqui por essa igreja, você mora em São Paulo, você não tem nenhuma dificuldade física, tirando a Cidacota lá, que está com o pezinho lá para cima, né? Você não tem motivo para não estar aqui. Por quê? Porque você faz falta aqui. Você faz falta. O corpo de Cristo são todos os membros juntos. Não é a cabeça, um pé, uma unha ali faltando. Não é. Assim, são todos, é o corpo inteiro juntos, né? E se você acha que você não é importante, que você não vir um domingo não vai fazer falta, você faz falta.
saiba que você faz falta. Tá? Porque o propósito de Deus, às vezes você pode até pensar assim, não, eu estou em casa, eu consigo me relacionar com Deus diretamente. E tem uma verdade nisso, você pode fazer isso. Deus é acessível, graças a Deus, a todos nós, individualmente. Mas Ele faz coisas no conjunto que Ele não faz individualmente. Ele faz coisas aqui, na nossa igreja, que Ele não faz na sua casa. Ele fala coisas aqui com você que Ele não faz na nossa casa. E essa relação, essa comunhão, ela é importante. Então, às vezes, quando a gente vem ao culto, a gente tem aquele senso assim de o culto perfeito, né? Eu entro ali pela porta, cumprimento um ou outro ali, pego um copinho de água, venho, sento aqui, e não quero ser incomodado, não quero conversar muito, vou ficar ali sentado, tal, ouço uma boa música, louvo a Deus, ergo a mão, tal. A mensagem, ela tem que ser pianinho assim, não ser muito desafiadora, né? E aí terminou o culto, eu pego e já vou embora já, sem falar com ninguém. Eu penso que talvez a gente esteja esquecendo o propósito quando a gente faz isso. O propósito de que Deus nos chama para a comunhão. Então, ouvir aquele irmão que precisa falar alguma coisa, precisa de uma oração. Gente, isso aqui é casa de oração, né? Eu vejo que a gente ora pouco, a gente para muito pouco para orar uns com os outros, para falar como você está. Eu estou bem. Às vezes você ouve pessoas, não, eu não estou bem. Eu falei já com algumas pessoas aqui na igreja, a gente teve oportunidade de orar juntos, porque é para isso que a gente está aqui, certo? A gente está menos para as outras coisas e mais para essas coisas espirituais mesmo. Então eu quero desafiar vocês, assim, cada um de nós, né? Eu me incluo nisso aqui, de nós termos esse senso de propósito, né? O culto não é aqui na frente, enquanto tem alguém falando, quando a música está acontecendo, o culto continua quando termina, e ele começa quando você passa por aquela porta. Né? A comunhão, ela acontece na nossa relação aqui, e Deus quer te usar. Não ache que você é pouco necessário, que as suas palavras elas não vão impactar o outro. Faça esse propósito, assim, se coloque como um sacerdote mesmo aqui, que a palavra fala. Você é aquele que pode levar encorajamento para o seu irmão. Você é aquele também que vai ser encorajado. Você não vai levar só encorajamento, mas eu quero te puxar, sair um pouco do lado consumista e ser mais agente nisso, né? Tem alguém aqui hoje, nessa manhã, e eu preciso ter sensibilidade de alguém aqui que está sofrendo, que a semana não foi boa, que precisa realmente de um toque de Deus, que talvez não é aqui na frente que vai ser falado, esse toque não vai chegar nela com as palavras que eu estou falando assim, Ele vai chegar quando você colocar a mão no ombro dela, e você orar com ela, e você se compadecer e falar, você precisa de alguma ajuda? Vamos se falar nessa semana para eu te encorajar, para a gente caminhar juntos? Com quantas pessoas você já teve uma conversa profunda aqui na igreja? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já convidou para a sua casa? Eu tenho vergonha às vezes, sabia? Eu tenho tanto tempo de igreja, e aí eu vou guardar eu já vou falar um spoiler aqui, eu tenho umas fotinhos aqui, para o final, que assim, para quem tiver acordado até o final, vai ver essas fotos. Quem não tiver, não vai ver, tá? Mas enfim, são fotos antigas, tá? Então, fica aí, quero que você fique aí comigo. Mas eu tenho vergonha, assim, às vezes, de quantas pessoas já foram já na minha casa, de tanto tempo que eu tenho de igreja. Por que será, né, que a gente não se relaciona mais, a gente não se aproxima mais? Algo para a gente pensar. Intimidade, Deus quer que a gente tenha intimidade. E falando sobre intimidade, eu penso que a participação em um grupo pequeno, em um discipulado, ela é fundamental. O pastor Carlos disse aqui, né? Aquilo que Jesus falou, a última coisa que Jesus falou quando subiu ao céu é: ide e fazei discípulos, né, de todas as nações. Né? Então Deus deseja que a gente cresça espiritualmente. Né? Deus não deseja que a gente continue do mesmo jeito. Por quê?
porque Ele nos ama. Não é porque Ele quer e pronto, acabou. Porque essa é a minha ordem, essa é a minha lei, não. Porque Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele não quer nos deixar do mesmo jeito que nós estamos. Então, não tem atalhos para esse crescimento, né? A gente precisa de comunhão com Deus e um com os outros. Tem coisas que a gente se abre num grupo pequeno de amigos, de conhecidos, que a gente não se abre aqui no culto, porque aqui o nosso tempo ele é curto mesmo. E hoje está sendo até um pouco mais, hein, gente? Está chegando meio-dia aqui, né? O pessoal já começando a pensar o que vai fazer, não sei o quê. Mas o nosso tempo aqui ele é curto. Então a gente precisa ter um tempo a mais. O culto ele é muito pouco porque Deus quer fazer na sua vida, porque Deus quer fazer em nós como igreja, né? Então tenha isso como propósito. A gente vai organizar melhor esse tema aqui de grupo pequeno, de discipulado, mas algumas pessoas já foram convidadas aqui para fazer alguns discipulados, né, para crescimento. Então olhe isso com carinho, pense nisso como carinho, não como algo que foi estabelecido e assim, ponto final, né? O discipulado é uma troca, né? É um tempo de crescimento, onde eu compartilho as minhas crises, você compartilha as suas. E juntos a gente cresce em união com Deus. Amém? Outro ponto aqui, serviço. Então, se você é batizado, né, você foi batizado já, você entendeu o amor de Deus pela sua vida, você é como se fosse um membro de uma família. Na verdade você é mesmo, né? Só como se fosse, mas pensa numa família mesmo, assim, que você tem o pai, a mãe, o tio, a tia, não sei o quê. Cada um tem uma função na família. Quando falta um membro, né, que tem aquela função, a coisa não funciona tão bem, né? Então pensa nisso, pensa como algo que só você pode fazer. Tem uma função, tem um dom, tem algo que Deus te delegou que só você pode fazer. Então, é algo como dedicar 1 ou 2 domingos por mês, dando o seu melhor a Deus, dando o seu melhor para a comunidade, em um ministério. Então, eu queria te desafiar a você pensar nisso. Se você é batizado, se você já tem um tempo aqui de casa, você é batizado, você não pode não estar em um ministério. Você não pode. Otávio, mas como assim? É uma regra? Não é uma regra, mas em amor eu falo. Você tem que servir, porque é no serviço é que Deus manifesta outras coisas que Ele não manifesta no culto, Ele não manifesta no grupo pequeno, Ele manifesta quando a gente serve. É outro aspecto que Deus só manifesta nessas horas. E você serve os seus irmãos. Mas eu não sei qual é o meu dom, pastor. Mas você já orou por isso? Você já orou para que Deus manifeste o dom dele? Eu queria trazer, às vezes a gente leva a coisa muito para o espiritual, não, mas eu preciso vir aquela unção de Deus, assim, falar, meu filho, o seu dom é diaconia, sabe? A gente espera alguma coisa assim, né, um negócio sobrenatural, mas eu falo para você, olha à sua volta, qual necessidade você vê na igreja? Alguma necessidade que alguém veio aqui e falou, tal ministério infantil, mídia, tá ali na frente, tá com louvor, né, João? Várias outras coisas. Gente, olhem a necessidade. A necessidade é aquilo que Deus quer te usar. Mas Otávio, eu não sei se eu vou me dar bem. Tá bom, experimenta. Tenta. Não faz mal, você não vai ser ridicularizado se você não for bem naquilo, né? Experimenta, mostre atitude de que você quer realmente servir, de que você está ali disposto para que Deus use você. E aqui o último ponto que eu queria dizer, e ele está aqui acho que propositalmente no último ponto, porque eu enxergo esses passos aqui como se fosse um funil, né? O que o Carlos colocou ali também é para cima, mas aqui eu enxergo como um funil. Vai afunilando, né? Então, presença nos cultos, então muitas pessoas, participação em um grupo pequeno já vai diminuindo, o serviço vai minguando, sempre os mesmos fazendo a mesma coisa, né? E a contribuição financeira, aí é algo que nos pega forte,
né? A gente tem um privilégio, né? Como eu estou falando aqui de privilégio e responsabilidade, a gente tem um privilégio de ter um prédio desse, né? Como o Carlos disse, não é o melhor, mas também está longe de ser ruim. Nós estamos aqui num lugar confortável que Deus nos deu, na Vila Leopoldina, aqui um lugar legal, centralizado, e é um privilégio estar aqui, mas também uma responsabilidade, né? A gente tem coisas aqui que a gente precisa ofertar, senão a gente não consegue manter aqui o prédio, né? Para que a obra dele seja levada. Então, se você crê que a igreja realmente é um espaço para que Deus leve a mensagem dele para os outros, então contribua. Aí, só fechando esse ponto aqui, né? Um pastor lá chamado John Blanchard, não sei como fala direito esse nome aqui, parece ser francês. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. E aí não só na igreja, não só dando dízimo e oferta, mas em tudo que você faz, né? A forma como você usa, a sua generosidade, né, com os outros, com os seus dons e com aquilo que você ganha. Eu queria encerrar então, gente, tudo que a gente falou aqui, mostrando aqui algumas fotos, como eu prometi para você. Isso aqui é para quem ficou até o final. Quando eu falo aqui de engajamento, quando eu falei aqui de igreja e tudo mais, acho que não dá para ver tão bem assim, mas olha só, ali em cima, deixa eu colocar o pointer aqui, só para vocês verem aqui, ó. Laser pointer. Esse aqui sou eu. Dá para ver, não? Esse sou eu. João, a Ana e alguns outros aqui, Elô, a Mari, né, para quem conhece aqui, ó. E aqui, opa. Tá certo? Tá. Esse aqui sou eu também, ó. Dá para ver? Esse sou eu aqui numa festa do ridículo que a gente fez, né? Eu acho que eu até ganhei nesse dia, não sei, a Ana tá aí, Ana? Ganhei, né? Ganhei. Então eu fui bem ridículo mesmo. Eu peguei umas roupas do meu pai e me vesti, olha só, para ficar ridículo eu peguei roupa do meu pai, né? E aqui, ó, aqui sou eu também. Peraí, deixa eu pegar aqui meu laser pointer aqui, que tô aqui, ó. É que aí o zoom não dá, entendeu? Quando eu dou o zoom eu perco, mas eu tô aqui. E aqui esse é o nosso grupo de jovens, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, tá, gente? Eu estou aqui hoje porque eu tive uma comunidade que me acolheu, que me desenvolveu, que me ajudou espiritualmente, que foi minha família mesmo. Então, esses irmãos aqui, vários desses aqui, são os melhores amigos que eu já tive e que tenho até hoje, desde aquela época. Então, existe algo nessa comunhão aqui, gente, que nós temos, né? Alguns aqui são velhos de casa e a gente tem uma amizade também muito longa. Vocês têm amizades uns com os outros aqui, com pessoas que já foram embora e tudo mais. Mas Deus quer realmente trabalhar a nossa intimidade, né? Como o pastor Carlos falou, né? Participou de um evento, né? E que foi isso que tocou a vida dele. Eu também compartilho disso, né? Deus realmente tem algo que Ele quer fazer aqui conosco, tem um propósito para as nossas vidas individualmente e coletivamente. Então, tudo que a gente fez aqui hoje, tudo que a gente conversou e tudo mais, tem algumas pessoas chaves aqui, nós, né? Somos nós aqui que estamos fazendo esse ministério, né, que Deus nos chama. Então, eu queria que você pensasse mesmo, que você refletisse aqui, primeiro sobre a sua identidade. Você acredita que é amado por Deus com todo o seu coração? Você acredita de fato que Ele te resgatou das trevas e você já está na luz hoje?
importante isso, é importante a gente ter isso bem firme na nossa vida. Aquele Deus que nos ama pessoalmente, não te ama no coletivo, Ele te ama você, cada um de você. E lembre-se do seu propósito, né? Você acredita que Deus tem um propósito maior na sua vida? E que esse propósito dele não envolve os seus sonhos, mas os sonhos dele? Não que ele não se importe com os seus sonhos, mas ele tem algo maior. Buscar em primeiro lugar o seu reino, e o resto vai ser acrescentado. Então os seus sonhos, de repente, aquilo que ele acha que você precisa e que é o melhor, né? Você acredita que Deus pode te usar como instrumento para resgatar seus amigos, seus familiares, seus vizinhos? Você acredita que Deus quer que você aprofunde em relacionamento com Ele e com os irmãos aqui da igreja? Se você crê em tudo isso, queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse os seus olhos. Quero te convidar a orar. Nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, nós te louvamos por esse culto aqui na Igreja Aliança da Vila, Pai, que é o lugar que o Senhor nos trouxe, o lugar comum em que o Senhor nos resgatou um dia, Pai, através dessa igreja, Pai, através desse ministério, o Senhor nos alcançou a cada um de nós, Pai. Pessoas que entenderam o propósito de Deus lá no passado, que falaram com cada um de nós, ministraram as nossas vidas, nos discipularam ou nos mostraram o caminho. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Nós te agradecemos por essa igreja, Senhor. Nós te agradecemos por esse corpo de Cristo. É chamado o corpo de Cristo, Pai. Essa união, esse ajuntamento de irmãos aqui, filhos do mesmo Pai amoroso que nos ama, que nos concede uma vida inteira de comunhão com uma pessoa, com Jesus Cristo. Eu agradeço a Ti, Pai, pelo propósito dessa igreja, Pai. Eu não quero que essa igreja morra, Pai. Eu não quero, Pai, que esse ministério enfraqueça. Eu não quero ver essa igreja se acabando, minguando no próximo ano. Eu quero aquilo que o Senhor quer, Pai, que eu tenho certeza que é a vontade sua, Senhor, porque o Senhor fala que o Senhor morreu por cada um de nós para nos resgatar, Senhor. Então eu quero ver essa igreja cheia, Pai, no próximo ano, para a Tua honra e glória. Não para a gente falar que os nossos métodos deram certo, nada disso, mas para dizer que o Senhor é Senhor, para dizer que o Senhor é aquele que salva, aquele que faz a obra. O Espírito Santo é aquele que resgata, que fala ao cada coração, Senhor. Então eu te peço, Jesus, fala com cada um de nós, Pai. Que nessa semana que vem, Pai, nós possamos pensar em tudo que foi falado aqui, Senhor Deus, na Tua palavra, que nós estamos ali também, Pai, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas. Nós possamos anunciar, Pai, com responsabilidade, Pai, com propósito, com coração cheio de amor, de gratidão, porque nós estamos abastecidos com o amor de Jesus. E nós simplesmente vazamos esse amor para os outros, para as outras pessoas que precisam ouvir, Pai, a mensagem. Nos ajuda, Senhor Deus, Espírito Santo, nos dê essa coragem, esse propósito, essa vontade, Senhor, de estarmos aqui domingo após domingo, em grupos de relacionamento, conversando sobre a Tua palavra e aprendendo e crescendo juntos. Em nome de Jesus. Amém.